Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar. E hoje o nosso bate-papo é sobre e pela saúde da nossa voz. Aí eu aproveito para te perguntar, já aconteceu com você alguma vez? Você esteve gripado, perdeu a voz? Ou então você deu tudo de si, torcendo ali pelo seu time e de repente quando você viu, você perdeu aí o seu instrumento de comunicação. E aí eu vou além, pergunto inclusive para as pessoas que utilizam da voz como forma de trabalho, para professores, vendedores e apresentadores como eu. E afinal de contas, como eu disse agora, quem não precisa, gente, da sua voz para se comunicar? E aí passa tudo pela cabeça. Você fala, nossa, será que algum dia eu vou voltar? Por que eu não cuidei da minha voz antes? Pois é, se você lembrou de alguém a quem esse programa é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos levar informação de qualidade a quem precisa. Te convido também a participar aqui dessa consulta, ela foi marcada para você. Aproveite o seu espaço, manda para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Temos também a nossa clássica enquete acontecendo, é claro, aonde? Lá no nosso Instagram, @consulta-ao-doutor-HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Veja bem o que nós queremos saber de você hoje. Qual desses hábitos você tem e não sabia que pode aí atrapalhar a saúde da sua voz? Comer chocolate antes de usar a voz, tomar café em excesso ao longo do dia, ficar longos períodos em jejum, longos períodos sem se alimentar ou beber pouca água durante o dia. Queremos a sua verdade, hein? Clica lá na alternativa que mais te representa. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo com os doutores que já estão aqui posicionados e prontos para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, te lembro que dia é hoje, gente? Terça-feira. Hoje é o dia que a gente deixa reservadinho ali na nossa agenda para aprender mais a respeito dos nossos direitos como consumidores, como empresários, como funcionários. Diversas situações acontecem ali ao longo do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe como agir. Hoje é o dia, inclusive, que a gente aprende com as dificuldades do outro. É o dia que a gente recebe ele sim, o advogado Leonardo Girundi, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Consulta Doutor. Prazer é todo meu, Dani. É sempre muito gostoso, né, começar a semana aqui falando do seu direito. É muito bom. Muito bom, importantíssimo. É o dia que a gente aprende demais com as suas explicações, doutor. Então, eu já vou começar, sem perder tempo aqui, trazendo o caso do Daniel Monteiro, de Anápolis, Goiás. Meu irmão faleceu e tinha uma moto no nome dele. Posso vender essa moto antes de fazer o inventário ou é ilegal? Interessante pergunta, uma ótima pergunta. Por quê? Inclusive, não sei se você sabe, a nossa lei, por em alguns aspectos bem específicos, por exemplo, como na área ali quando trata de casamento, que é um contrato e tem um capítulo grande falando sobre casamento, fala ali das pessoas que não devem se casar. Além de falar que é aqueles que não podem se casar, tem os que não devem. Então tem certas coisas que realmente nós não devemos fazer. Dentre elas, essa situação. Você não deve vender um bem que ainda não foi inventariado, tá? Mas como eu conheço o brasileiro e sei que você vai fazer provavelmente porque está precisando, tem alguma situação, se por acaso fizer, faça ali pelo menos um documento, um contrato e lembre que o único jeito de transferir esse bem é através do inventário, tá? Porque às vezes a pessoa faz isso porque está sem dinheiro, inclusive, para fazer o próprio inventário. Né? Então, não deve. É ilegal? É proibido? Não é proibido, mas não deve fazer. Inclusive, casamento é esse também. Se você não terminou ali fazer a partilha de todos os seus bens depois de um divórcio, você não deve se casar com outra pessoa. Tá? É proibido? Não, não é proibido, mas você não deve. O certo é que você termine uma situação, coloque um ponto final, mude o capítulo e só depois disso entre no outro assunto. Então, deve fazer o inventário dos bens deixados pelo falecido. Essa questão de deixar tudo muito certinho, principalmente em casos de casamento, separação, é muito importante, de fato. Fundamental, fundamental. Vamos então ao próximo caso do Hugo Menezes, de Caruaru, Pernambuco. Tem uma empresa e um funcionário que vive faltando. Já dei advertências, mas como que eu posso fazer a demissão por justa causa sem correr risco de processo?
Não é simples. Primeiro porque todos nós temos direito a ingressar judicialmente. Então, independente, mesmo se você fizer tudo certinho, não significa que você não vai ter um processo judicial. A diferença é que você tem que ter garantias, fazer certo e ter garantias, que ao final desse processo você saia vitorioso, né? Eu imagino que seja essa a sua questão. Então, você começou fazendo certo, fazendo advertência. Existem algumas formas de fazer isso. Primeiro, você faz a advertência, né? Muitas vezes a advertência verbal, né? Pode dar advertência escrita. Você pode fazer a suspensão do funcionário, né? Se ele continua cometendo aquela falta, aquele erro, você pode suspendê-lo da atividade por até 3 dias, por exemplo, dependendo da gravidade da sua situação. E isso é o que nós chamamos de fazer uma justa causa de forma pedagógica. Você está avisando. A advertência em si não é um problema. Por que existe a advertência? A advertência existe para você comunicar ao funcionário que aquele ato não está correto. Todo mundo deveria gostar de receber advertência quando faz errado. Porque muitas vezes você está fazendo alguma coisa que o seu patrão não conhece ou não sabe, ou você não sabe que ele não gosta, né? Então a advertência é para isso, para você entrar na linha. Então se você recebe ali a advertência, você recebeu a suspensão, o próximo passo é a justa causa. Você comunica a justa causa, escreve direitinho o motivo da justa causa e aí você rescinde o contrato por culpa do funcionário e não por culpa da empresa. Eu acho que expliquei bem aí todos os passos para você. E aí, com todo esse caminho, a empresa consegue, é claro, se respaldar. Mas interessante, Dani, pensando nesse aspecto, porque muitas vezes a pessoa fala, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer advertência, eu tenho que fazer a suspensão? Não, nem sempre. Tá. Tem faltas, Dani, que são tão graves que você pode dar justa causa direto. Né? Por exemplo, a pessoa foi lá e bateu no rosto do chefe. Você vai esperar ele bater de novo? Né? Ele chegou lá e roubou a empresa, descobriu lá uma fraude lá de 500 mil reais. Falei assim, não, vamos ficar aqui esperando ele roubar novamente para a gente mandar ele embora? Não precisa. Então tem fatos gravíssimos. Então, e outros que são simples, como por exemplo, chegar atrasado. A pessoa pode ser mandada embora por justa causa por chegar atrasado? Pode. Desde que seja algo constante, ele faça isso sempre. Faltou uma vez, deu a advertência. Chegou atrasado de novo, deu a suspensão. Chegou atrasado novamente, você manda embora por justa causa. E olha que bacana, é a lei protegendo tanto o funcionário quanto o empresário que está ali também investindo seu dinheiro. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor Leonardo, mais uma vez. Queria, inclusive, que você trouxesse aí qual o caminho para quem está nos assistindo, tem aí uma questão pendente e quer saber qual a melhor orientação. O mais legal desse quadro é exatamente isso, né? A gente vem cá para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Eu falo que é um quadro feito por você. Você vai falar o que eu vou falar semana que vem, você que vai definir o tema. Então, mande a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Anota aí, quando você estiver lá fazendo o seu almoço, lá tiver aquela dúvida, você fala, já anotar aqui, mandar para o e-mail, que com certeza na próxima semana nós vamos vir aqui para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Aproveite também, passa lá no meu Instagram e começa a me seguir lá no @LeonardoGirundi. Sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe e uma ótima semana. Até mais, doutor. Até semana que vem. E agora, pessoal, para dar então continuidade, para a gente começar aqui o nosso bate-papo a respeito da saúde da nossa voz, falar um pouquinho sobre lesões vocais, vamos então conhecer os nossos convidados de hoje que estão aqui para compartilhar com a gente tudo o que eles sabem sobre o assunto. Luiz Cantoni, otorrinolaringologista. Já foi aprovado, hein, gente? Ó, a palavra difícil. Atua na medicina há 25 anos. A escolha pela profissão surgiu a partir de uma dificuldade pessoal com a própria voz, o que despertou o interesse em compreender melhor o funcionamento da audição e também da fala. Ao longo da formação, encontrou na escuta e no cuidado com o outro um verdadeiro propósito. A otorrinolaringologia ofereceu as ferramentas para uma atuação mais sensível e humana. Seu diferencial está em um ouvido treinado pela música, o que aprimora, é claro, ainda mais a sua escuta clínica e a percepção técnica. E agora a gente vai conhecer o Matheus Pereira, que é fonoaudiólogo. Atua com voz já há 9 anos. Cantor desde a infância, construiu sua trajetória entre corais, grupos vocais e formações em técnica vocal, até encontrar na fonoaudiologia a união entre arte e a ciência. Seu diferencial está em integrar reabilitação vocal com técnicas de canto, promovendo saúde e performance. Enfrenta diariamente o desafio dos maus hábitos vocais, que exigem, é claro, cuidado individualizado com cada paciente. Doutores, sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui hoje. Prazer meu. Queria começar falando com o doutor Luiz, queria entender um pouco qual foi a sua dificuldade vocal que te levou a atuar na área.
De verdade, eu nunca, na minha consciência como adulto e criança, eu nunca tive problema. Mas eu era rouco. Eu tive, quando eu nasci, fui entubado, tive uma parada cardiorrespiratória, então eu tenho alguns sinais de sequela, de cicatriz. E que quando eu começava a cantar na minha adolescência, isso, com qualquer esforço, eu perdia a voz. E aí eu não achava normal eu demorar uma semana para voltar à voz. Isso que me levou a não ser profissional, cantor, e simplesmente mantive minha atuação como músico, mas isso não me trazia também realização, e foi isso que me proporcionou. Eu vou para a medicina, quero entender muito mais. Vou entender como eu posso me ajudar e ajudar outras pessoas. Nessa época eu não tinha nem noção que existia medicina que cuidava da voz. Eu sabia que eu tinha problema respiratório nasal, mas eu não tinha ideia de que isso podia ser a causa. Eu achava que eu era incompetente, que eu não sabia cantar direito mesmo. Que você não sabia usar o seu equipamento. Meus amigos cantavam e não perdia a voz, eu cantava e perdia. Olha só que bacana. E toda essa consciência vocal e todo esse seu conhecimento foram importantes, é claro, para que você conduzisse não só a sua história, como a de outras pessoas. A primeira coisa, eu falo assim, eu vi muitas pessoas sendo tratadas, até por mim, e melhorando. E, de verdade, quando eu melhorei, quando eu fui operado pelo meu professor, aí é que eu entendi o quanto eu sofria. Olha só. Então, a cirurgia, para mim, foi uma mudança de 1/8 na minha voz. Bastante. E realmente eu não tinha, né? Todo o nosso médio e agudo não sai se você não tem o local onde faz isso. Então, para mim, foi uma revelação e mais ainda a vontade de me colocar em cima desse servir. Para que outras pessoas possam conquistar esse lugar, descobrir que a gente não nasceu e vai ser assim até morrer, a gente transforma. Então, a nossa voz de criança para adolescente, para adulto, não é a mesma voz. Então, isso quer dizer o quê? A gente pode mudar o jogo. Se você não gosta de você, ainda dá tempo. Né? A gente pode mudar e principalmente, gente, com a ajuda de pessoas certas, né? Porque essas pessoas, com certeza, elas transformam a nossa caminhada. E já a sua história, não é, doutor Matheus? Você aprendeu a cantar e através de todo esse instrumento, todas essas orientações que você teve, você decidiu entender que as lacunas precisavam ser preenchidas, é isso? Exato, e é engraçado que também há uma semelhança na minha história com a do Dr. Luiz, que quando você pega uma fase desde criança, e muitas mães, inclusive, que têm ali o seu adolescente em casa hoje, que tem essa veia artística, vai se identificar. Eu passei pelo que a gente chama da muda vocal. Então, justamente nessa etapa, é uma voz muito mais parecida com a voz feminina, inclusive na infância tem muita semelhança, voz do menino e da menina. Então eu me via cantando agudos, extremos, cantores que eu me espelhava e aos poucos, nos 13 anos ali, você vai perdendo isso. E é justamente aí que a gente começa a se entender vocalmente, é o que o doutor falou. A gente tem que se reinventar a cada fase. Porque se a gente achar que a gente é um bloco e que vai ser essa voz para sempre... Que não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca, a gente perde tempo, porque há beleza nessas mudanças, né? Inclusive, é justamente esse amadurecimento até de repertório, do estilo que você gosta mais de cantar, e isso tem super a ver com a técnica vocal, que é justamente o cerne também da minha atuação. E aí eu imagino que todo mundo deve estar se perguntando, que está aqui nos assistindo, como será, né? De que forma que a técnica de canto pode auxiliar, ajudar na reabilitação vocal? É engraçado que a gente tem casos que há 20 anos atrás a ciência tinha uma mentalidade de que o paciente ele tinha que paralisar total as suas atividades para reabilitar. E hoje é completamente... Exato. Hoje é completamente inverso. A gente tem casos famosos que foram até abertos a público, por exemplo, do Zezé de Camargo, que nunca mais teve a mesma voz, até por motivo, igual o doutor comentou, de cicatriz de prega vocal. Ele vai até poder falar melhor do ponto de vista do exame, como que observa e tal. E justamente o fato da cicatriz dificulta da gente vibrar a prega vocal da forma correta. Então, a técnica vem justamente para isso. Enquanto você desenvolve uma técnica, você
continua nas suas agendas de shows, e hoje a gente consegue fazer esses dois paralelos do que é o desempenho vocal do cantor, o que é um treino diário que vai reabilitando ele enquanto ele está no mar nadando. Enquanto ele está lá, a gente Enquanto ele está no jogo, enquanto ele está no ele jogo, já porque tá a gente sendo tem reabilitado. pessoas que, graças a Deus, no Brasil isso vem melhorado, o sustento da pessoa é a arte. Como que você pede para a pessoa ficar 3 meses, parar de trabalhar para parar de reabilitar? fazer show, parar Então, de ganhar o seu sustento de verdade. Claro que tem casos e casos, mas hoje eu acredito, não sei se o doutor vai poder complementar minha fala, que a gente tem mudado aos poucos aí essa mentalidade de que o cantor pode continuar na sua atuação, mas com a orientação correta e sempre em boas mãos. Que bacana. Explica pra gente, doutor, como que é o funcionamento das cordas vocais? As cordas vocais, elas não são cordas. Elas são pregas, Pregas. como nós temos a pálpebra. Aham. E a função dela é simplesmente fechar. Tá. Para, em primeiro lugar, proteger que uma gota de água não entre no pulmão. Ou quando a gente vai comer, você não engasgue ali. Você consiga respirar. Então, essa é a primeira função da corda vocal. A proteção e deglutição. Depois vem a função de fonação. Da fala. E a fonação, ela acontece numa característica de quando o ar sai da gente. Não é quando o ar entra. Então, isso já define muita coisa sobre como é que funciona a voz. Porque, na verdade, a prega vocal ela tem que fechar para que ela vibre. Então, é como, sabe, uma bandeira no ar, no vento, vibrando. Ela está ali fazendo aquela serpente. movimento. Isso, esse movimento ondulatório é o que define a qualidade da voz. Agora, imagina você pegar essa bandeira e esticar ela. Ela vai vibrar igual? Não. Não vai ser a mesma onda. Se a gente só der uma puxadinha, enroscar uma linha na bandeira, ela já não vibra igual. Então, isso que Matheus comentou a respeito de cicatrizes, é uma linha de cicatriz e a onda já não vibra igual. Por Que menor que seja. fragilidade, não é? Não é um cisco no olho, você já fica coçando? Um cisco. Verdade. E imagina esse tipo de coisa, um cisco, o tamanho de um cílio ali. Isso já prejudica a vibração. E eu queria só trazer um comentário, porque quando a gente fala de alguém, né, é muito íntimo você falar, este tem problema, aquele não tem. O primeiro respeito que eu tenho é a felicidade das pessoas. Claro. A voz não é só física. A voz é emocional e espiritual. A gente pode ter o físico perfeito. Corda vocal branquinha. Por que aquilo não é perfeito e tudo não faz sucesso? Então, as pessoas que fazem sucesso, elas não fazem sucesso só pela qualidade de voz. Elas fazem sucesso pela expressão dentro da sociedade, como é que ela se comporta e como ela chama atenção. E ali ela expressa uma emoção. E a emoção da pessoa, para mim, representa mais de 50% da voz dela. E quando o ser humano ele tem dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, não tem como Não você passar querer que pela o físico voz. não tenha nada. Então, assim, até uma lucidez, assim, quando alguém é operado, não é operado porque ele está bom. Ele é operado porque ele está ruim. Então já tem algo ali. E aí não é sobre operar, eu digo, não é sobre trocar a roda do pneu do carro. Não é um defeito. Não é, se você não ensinar o cara a dirigir, ele vai continuar furando o pneu. É sobre isso. E é um impacto além da lesão, um impacto... Então, nós não temos que temer as dificuldades nossas, as nossas doenças, as nossas fragilidades, né? Os trancos que a gente toma, cai, tropeça e machuca. O que a gente tem que fazer é aprender a dirigir, aprender a andar. Não vai ficar tropeçando, não. Aprende, não bebe, né? Dorme. Tem umas coisas básicas do comportamento humano. Treina. Que aí sim, se a gente usa o instrumento da melhor forma, ele nunca mais dá problema.
Tem a tal da Agora, longevidade, né? Então não tem Exatamente. sentido a gente falar sobre alguém e sobre a cirurgia de alguém que é um momento ali, pô, a pessoa tropeçou e caiu. É um problema na vida dela. Agora, qual o comportamento, né, que a pessoa pode ter para não deixar isso acontecer de novo? Exatamente. Então, e a fragilidade, né, a vulnerabilidade de cada um com as suas dificuldades na vida, não é só... Né, eu duvido que um cantor tenha problema de voz porque ele canta mal, senão ele não era nem famoso. Sim. Não, ele canta bem, agora o problema de voz surge não necessariamente por causa do canto. Sim. Não Então, só por ele. E aí vem o comportamento humano. O comportamento humano é social, familiar, espiritual, financeiro, que na maioria das vezes não é o problema dos cantores, mas vem o ego. Sim. Será que eu quero parar agora de ir na festa, parar de beber, parar de ficar falando demais em lugar barulhento para preservar A minha quem voz. eu sou? Queria perguntar quais são as lesões que a gente pode vir a fazer nas cordas vocais. Pode falar. As lesões, primeiro são as lesões de superfície. Tá. Então a gente tem um trauma que é o mais comum, que é o hematoma. Então usa inadequadamente, não sabe usar, vai lá, faz um esforço a mais, estoura um vaso sanguíneo e aí surge um hematoma. Tá. Essas são as causas agudas. Ou uma laringite, como agora no frio. Muito comum acontecer. A gente dorme cheio de coberta, quente aqui, mas o pescoço e a cabeça é no frio. Aí dá o famoso resfriado e Tá. desidrata. Porque a gente oscila de 12, 9, 10 graus à noite para 25 de dia. Então a Estamos nessa oscilação de fase. temperatura, Tá. né, e um trauma, um mau uso, seriam as lesões agudas, que é o que dá uma laringite. Aí vem os problemas já não tão agudos, mas de um comportamento repetido errado. Que aí leva a uma postura errada e surgem os calos. O que é um calo? O calo, tecidualmente, é uma sobra de tecido. Ou de tecido que está inchado, ou de tecido cicatricial. Então, É e o acontece corpo cicatrizando e formando, então, esse acúmulo de... É uma fenda. Não fechou, Tá. aí surge um turbilhão de numa área menorzinha, e esse turbilhão gera como se fosse um esfoliamento do tecido, e essa esfoliação gera uma camada mais dura de pele. Aí aquela bandeira já não vibra, não tem ondulação, para de ondular. Então, nesses casos, aí eu gostaria de o Matheus trazer, porque é nessa área dele de realmente corrigir o comportamento para tratar essas lesões superficiais. Exato. O que eu tenho observado, isso até a nível de consultório e como os pacientes têm chegado. Eu tenho visto que tem pelo menos 3 grupos ali de pacientes, e esses não são termos científicos, mas o que eu tenho visto ali. Primeiro, eu vejo que há uma complicação anatômica em alguns pacientes e eles desenvolvem lesão vocal. Por exemplo, essa pessoa ela tem crises de amidalite muito frequentes. Então, o que é esse muito frequente? Tem gente que mês sim, mês não, a amígdala está inchada, aquela sensação, para a pessoa que sente, ela vai saber identificar aquela sensação que você vai engolir e está tudo trancado, tudo fechado. Também adenoide inchada demais, desvio de septo, que as pessoas não dão muita atenção. Então, são alterações anatômicas que, quando a gente vai fazer um determinado som cantado ou falado, a gente precisa de todas as cavidades bem plenas para esse som ecoar. Então, por exemplo, se eu vou fazer sons nasais, eu preciso recrutar essa parte. Tá. Ou sons mais a, o, que são os sons orais, outras cavidades são usadas, vamos dizer assim, para ecoar esse som. Então, um grupo que eu vejo muito chegar no consultório é aquela pessoa que não dá atenção a esses sintomas que parecem só exclusivamente respiratórios, mas que, sem perceber, você já faz mais força para a sua voz acontecer, porque tem alguma cavidade ocupada. Então, o primeiro grupo que eu vejo é algumas alterações anatômicas ali. Outro grupo é uma questão de falta de técnica. Então, a pessoa não sabe falar ou não sabe posicionar a voz dela de uma forma em que ela vai poupar força. Então, essas técnicas são bem específicas da voz falada, tanto voz cantada.
Com certeza você, para fazer o programa, usa uma voz completamente diferente de um áudio de WhatsApp. Da voz que eu uso no dia a dia. Exato. Então, essa questão técnica também que falta nas pessoas pode desenvolver essa lesão, ao meu ver, o que eu tenho recebido. E, por último, uma coisa que a gente convive muito mais e não dá devida atenção, uma coisa que chama comportamento vocal, que é o que o doutor falou. Às vezes, uma pessoa não consegue manter uma conversa como a nossa. Ela sempre precisa elevar mais o volume da voz dela e aquela pessoa normalmente que chega no consultório, faço a avaliação e tem uma perguntinha lá que parece inofensiva. Teve alguém na família que teve problema vocal? Por que essa pergunta? Às vezes a gente não se atenta e aí esse perfil de pessoa que tem uma fenda ou nódulo, que são lesões que são de contato, falam o quê? Nossa, na minha família é um churrasco que parece uma briga. Olha de só, tanta gente falando alto junto, para a sua voz ela não está sabendo quando você está cantando ou quando você está falando mais intensamente para um programa, para uma atividade específica. É uma consciência vocal que a gente precisa passar a desenvolver, é claro, para não correr o risco de colocar a nossa voz em jogo. Ela está a todo momento em alta atividade. Gente. É uma coisa que a gente não percebe e vai vivendo e aí vai estabelecendo-se uma lesão desde o início desse comportamento vocal. Olha isso, gente. Vou trazer aqui uma perguntinha da nossa audiência. Camila de São Paulo, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani Doutores. Às vezes eu sinto dor ao engolir a comida. Isso pode indicar alguma lesão nas cordas vocais? E aí, doutor, vamos trazer orientação para Camila? Vamos. Essa dor tem muito a ver com uma questão... já aqui no fundo da boca, essa sensação de passagem de alimento. É importante salientar que nenhum alimento ou líquido, igual o doutor comentou, não passa pela nossa prega vocal. Então, por mais que tenha alguns hábitos, alguns alimentos que a gente tem essa sensação de melhora, isso talvez envolva mais uma questão articulatória do que uma questão de deglutição. Se você sente alguma dor na hora de engolir, pode ser algum sinal de refluxo ou de amidalite, algo errado nessa região aqui. Para a nossa prega vocal não passa alimento nem líquidos que você vá sentir esse contato. E para quem está gostando aqui do nosso bate-papo, consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo e já já voltamos. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar nesse instante, o bate-papo hoje é sobre a saúde da nossa voz, sobre as lesões vocais que podem nos acometer e a importância da gente se cuidar, da gente prevenir, principalmente, pessoal, nessa época do ano, que baixam as temperaturas e a gente fica muito mais frágil, muito mais disponível, é claro, para a rouquidão, para diversas outras condições. E aí eu te pergunto, você usa a sua voz como instrumento de trabalho? Quem não usa hoje em dia? Não precisa ser um apresentador, um professor, basta você ser uma pessoa que precise se comunicar. Então, se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Esse é o caminho aonde você vai clicar ali e compartilhar o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com as nossas informações para quem precisa. Te convido, gente, a você aproveitar esse bate-papo. Nós estamos aqui prontos e dispostos para tirar suas dúvidas, trazer orientações. Então, traz também para a gente o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Não perca essa oportunidade. Estamos aí nos nossos minutos finais, já estamos no segundo bloco. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Este é o endereço, o lugar que você vai colocar lá no Insta. Combinado? Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, o que a gente quer saber de você hoje? Qual desses hábitos você tem, só que você não sabia que isso podia comprometer a sua saúde vocal? Comer chocolate antes de usar a voz, tomar café em excesso ao longo do dia, ficar longos períodos em jejum, muito tempo sem comer, sem se alimentar, ou beber aí pouca água ao longo do dia. Clica na alternativa que mais te representa. Queremos, é claro, a sua verdade.
E para quem chegou agora, deixa eu te apresentar os nossos doutores. Doutor Luiz Cantoni, que é otorrinolaringologista, e o doutor Matheus Pereira, fonoaudiólogo. Eles estão aqui, gente, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento e também a sua estrada, porque tem histórias aqui de dificuldades que foram superadas, que trazem para a gente um norte sobre como é possível a gente transformar a nossa realidade. É também sobre isso o nosso bate-papo. Aproveito, é claro, para agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigada. Gratidão. Doutor Luiz, queria entender quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter para se preocupar, porque muitas vezes a gente fica doente, fica com uma gripe, perde ali a voz, ou então, já sei que se eu sair, beber, sei lá, tomar muito sorvete e tudo mais, se estiver num tempo muito frio, eu posso perder minha voz. Isso daí já é comum, né? Isso sempre acontece comigo. É comum ou levanta um sinal de alerta? O primeiro sinal de alerta é o pigarro. Tá. E a tosse, que a gente sente quase que uma tosse seca e que às vezes só um inchaçozinho, né? Quando a gente esfrega o olho, estoura um vaso sanguíneo e não fica vermelho. Imagina que só uma tosse com a pele ressecada já pode deixar a mucosa mais inchada e aí a gente sente como se tivesse algum pigarro parado ali. Mas nem sempre é um pigarro, é um inchaço, é a sua própria corda vocal. E aí você fica querendo tirar aquilo, vai agredindo mais. Então, primeiro alerta, você ficou rouco e a voz não volta, não melhora, já passou 7 dias e ela não melhora, procura fazer um exame. Em primeiro lugar, fazer o exame, porque o exame é claro, se é um problema agudo, se é um problema de ajuste, não tem nada vermelho, tem uma fenda. E a pessoa está sem voz porque ela está cansada. Então, aí tem exercício a ser feito, não é uma injeção, não é uma inalação. Quer dizer, inalação eu digo que é sempre, né? No mundo hoje, como a gente vive, a qualidade do ar e até essas oscilações de temperatura, nós deveríamos conviver com essa máscara maravilhosa, equilibrando a umidade da nossa mucosa. Então, aí não é só corda vocal, né? Nariz... Porque da rinite, como você falou, faringite, é toda uma mucosa que se desidratar vai dar tosse, vai dar alguma alteração. Perfeito. Antes, então, da gente partir para os tratamentos, eu queria entender um pouco quais são os exames que são necessários para diagnosticar e, inclusive, para orientar no tratamento. Quais são os exames que são importantes? Na verdade, a gente tem tanto a avaliação do otorrino quanto a do fono, que independente da ordem, porque acaba que às vezes um paciente optou por me procurar antes do otorrino. Aí vale a sensibilidade de orientar e encaminhar. O contrário também, às vezes chega no otorrino. Por que é importante as duas avaliações? Porque o otorrino ele vai fazer a avaliação de imagem e como que está ali a função ao exame, o exame do otorrino. Já o fonoaudiólogo ele vai fazer uma avaliação que a gente chama perceptiva auditiva, ou seja, o quanto em várias atividades, dentre vários protocolos que temos, quanto a sua voz está sendo impactada dela em função, enquanto você canta, enquanto você fala, e não só o aspecto de como que está essa determinada lesão ou as paredes que envolvem ali o campo de observação do exame. Então tem as duas avaliações, a grosso modo, explicando, é assim, a avaliação do otorrino e a avaliação do fono, a diferença entre elas. Mas até para complementar alguns sinais que o doutor comentou, que eu tenho visto. Às vezes a pessoa ela vê que a voz dela, nesses 7 dias, os mais teimosos até 15 dias, eu oriento, aquele arzinho a mais na voz já é um mau sinal. Às vezes, se a sua voz... Como identificar esse arzinho a mais? Às vezes a pessoa ela observa que ela está mais rouca do que o normal. Ela já tinha algum sinal, mas a voz dela ela está falando assim e ela tem que fazer um esforço a mais para falar. Você repara que eu estou falando aqui, eu faço mais força para tentar fazer ela sair, não sai. Então esse arzinho na voz é um sinal. Também se a voz está um pouco mais rugosa. Então se tem essas vibrações diferentes, se tem uma rugosidade na voz, tem algo de errado. A pessoa ela sabe, Daniela, ela sente que tem algo de errado. E esses são alguns sinais clássicos aí para a gente saber que hora certa procurar essa avaliação. Quando procurar um médico. Exato. Vou trazer aqui mais perguntinhas da nossa audiência. Pergunta da Amanda aqui de São Paulo. Amanda, seja muito bem-vinda à sua consulta.
Tudo bem, Dani, doutores? Boa tarde. Voz também envelhece? E se sim, as lesões ficam mais fáceis de aparecer com o tempo ou isso é mito? Muito obrigada, viu, pela sua pergunta, Amanda. Eu gostaria de colocar, assim, primeiro, a voz amadurece. Amadurece. Gostei também. Porque nós temos, assim, relato de cantores, pessoas que trabalham a voz a vida inteira, amadurece, não envelhece, ou seja, não surgem os sinais de senilidade, aquela voz de velho, aquela voz cansada, aquela voz que não tem energia. Então, quem trabalha a voz sempre, isso não acontece. Então, é como você pode preservar o organismo em evolução. Por que evolução? Porque tem uma colega sua, fonoaudióloga, na época minha professora de canto, professora Maria Alvim, ela fez um trabalho no TCC dela, com a Leslie orientando o pessoal da PUC. Legal. E o trabalho dela foi avaliando a voz de Frank Sinatra. Aos 20 anos, aos 30, 40, 50, na mesma música. E aí, na avaliação da banca, aos 80 e poucos anos de idade, foi a melhor interpretação dele. Que lindo, gente. Então, isso é muito bonito, né? Muito Quando interessante. a gente vê, quando a pessoa estuda, vai lá, fortalece o diafragma, mantém pressão, mantém postura, mantém tudo isso. Quando o corpo vai amadurecendo, a pessoa não perdeu a função. Ela mantém, só que Ela se com a adaptou a ela. emoção dela de 80 anos de idade, é tanta emoção, Ficou ainda mais potente. mais potente. Então a gente olha hoje cantores, né? Eu cuido do Moacir Franco, para mim é o exemplo. 88, 89 anos de idade e fazendo viagem aí pelo Brasil inteiro. Acompanha, vê se ele não tá. Ele tropica, bate a canela, cai na banheira e acontece um monte de coisa, mas ele tá lá trabalhando. Mas por quê? A vida inteira cuidou da voz. Essa é importante. É aquilo que a gente já falou no bloco anterior sobre longevidade. A voz ela vai se adaptando. Voz também é músculo. Então, músculo, é igual os médicos orientam musculação para os idosos, também é importante essa musculação vocal, que é justamente músculo que precisa de uma atenção redobrada, porque você consegue se adaptar perfeitamente com essa questão da idade. E dando continuidade aqui à pergunta da Amanda, as lesões elas ficam mais fáceis de aparecer ou através de todo esse exercício a gente consegue evitar? Consegue evitar. Consegue evitar. Consegue, principalmente nas funções de resistência do diafragma. Tá. Porque o que mais traz de problema pra gente na quarta idade, quinta idade, são nessas oscilações de temperatura, a imunidade oscila e a pessoa pega qualquer vírus aí, fica gripado, que leva a uma pneumonia. Sim. E aí numa pneumonia, você fica com pneumonia se seu diafragma não tem força. Porque se você tem o seu diafragma treinado, Sim. você recupera de qualquer gripe melhor. Você consegue manter, né, uma função sem ter que fazer esforço. Até porque o doutor comentou que a matéria-prima para a nossa voz acontecer é o ar. Então, se a gente não cuidar Exatamente. dessa parte respiratória, não tem voz. Aí eu trouxe uma tecnologia antiga, de mais de 10 mil anos da Índia, chamada 7 chakras. Para respirar, então, essa tecnologia vem do Tantra, vem da habilidade de mudar em cada lugar do corpo a sua emoção e a intenção que você faz aquele exercício. Porque a voz, gente, é emoção e isso é maravilhoso. Então, Temos aqui mais uma perguntinha da Vera. Vou trazer aqui pra gente, só pra gente não perder o time da pergunta. Vera do Rio Grande do Sul. Olá, Dani. Oi, doutores. Gostaria de saber, tenho as cordas vocais que trabalham ao contrário. Diz a doutora que se eu não fizer acompanhamento com fono, eu vou perder a minha voz quando estiver mais velha. É verdade? E aí? Sim. Temos alguma orientação para Vera? Vera, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida. Acho que tudo que foge de um padrão, daquilo que eu comentei, da gente observar sinais, significa que já tem algo de errado. Tudo que foge desse padrão, o fonoaudiólogo, junto com o otorrino, vai saber avaliar caso a caso. Tá. Então, o que a gente está falando, meio que por cima, são orientações gerais de cuidados do dia a dia para trazer essa longevidade,
para trazer, garantir que essa saúde vocal esteja estável. Mas no caso desculpa o nome dela? Opa! Vera, né? Isso, a Vera. No caso da Vera, é importantíssimo ela manter essa avaliação e acompanhamento do fonoaudiólogo, porque é o que vai avaliar para o caso dela o que ela vai precisar. Quer complementar? Eu só queria ter uma dúvida. Funcionar a corda vocal ao contrário, pode isso, Arnaldo? Geralmente, funcionar ao contrário é fonação inspiratória. Tá. Tem algo de errado. Falado e ao contrário. Eu falei. Alguma situação... Acho que não deve ser isso que ela está querendo dizer, mas alguma situação adversa. Muito atípica. De porque não é comum. paralisia ou de contração, alguma coisa do tipo. Por isso que fica também a importância de você buscar um profissional. Se você, de repente, não concordou, não é, com o laudo daquele profissional específico, é importante que você busque, de repente, Vera, o respaldo em outro profissional para tentar entender um pouco sobre a sua realidade, o que você consegue fazer de fato para evitar esse desfecho que ele veio a te dizer. Combinado? E aí tem muitas coisas que a gente faz que muitas vezes a gente não tem ideia o quanto a gente pode vir a estar prejudicando a nossa voz. E aí a gente preparou aqui uma telinha e aí eu gostaria, é claro, das orientações de vocês, porque eu tenho certeza que algumas são óbvias, mas outras nem tanto. Então vamos lá para nosso primeiro comportamento, onde a gente pode colocar a nossa voz em risco. Falar alto em lugares barulhentos. Pode parecer óbvio, mas às vezes a gente nem se dá conta que a gente está fazendo um esforço em lugares barulhentos, não é? Exato, isso tem ligação direta com a audição. Porque quando a gente vai falar, a gente tem o feedback auditivo. O que eu estou ouvindo faz eu controlar a minha voz para falar com você. Então, se eu estou num show que tem um ruído competitivo, automaticamente para eu tentar ter esse feedback para saber como eu estou falando com você, eu elevo o volume da minha voz. Então é perigosíssimo, porque é como se você estivesse cantando para um público de 10 mil pessoas sem microfone. Então é muito perigoso. Até a gente falou dos exames, né, anteriormente. O exame auditivo faz parte do exame da voz. Completamente. Que bacana. Porque dentro do cérebro nós somos o que ouvimos, não o que falamos. Então o que nós ouvimos é o que a gente sedimenta. E aí vem a pergunta, você gosta da sua voz? Mas essa pergunta acho que é um pouco difícil, não é? Eu tenho a clássico. impressão de ouvir minha voz completamente diferente do que as outras pessoas ouvem. Essa é a impressão que nós temos, porque enquanto falamos, nós ouvimos uma coisa, que o nosso ouvido interno está ouvindo junto. Quando a gente ouve a gravação, você não está ouvindo o interno, você só está ouvindo aqui, o externo, pela via aérea. Então, aí nós não nos reconhecemos. É, E aí, isso mesmo. esse é o trabalho que eu trouxe de você alinhar a sua emoção e a sua percepção do seu eu, que é, eu sei que eu sou essa pessoa, eu me reconheço, eu gosto disso que eu sou. Existe como alinhar, como sincronizar o sistema emocional com o sistema da fala. Que lindo isso. Então, esse é o trabalho de integração dos 7 chakras, onde você trata cada emoção no lugar certo. Nosso corpo tem lugar para tudo, para as emoções também. Que bacana e que bonito esse trabalho. E você trouxe aqui alguns equipamentos que podem ajudar alguém que estiver passando aí por um processo de dificuldade vocal, com algum problema, né, com a sua prega vocal. Então, eu queria que você mostrasse e contasse pra gente para que serve cada um deles. Legal. A gente tem alguns equipamentos, por exemplo, esse do tubo na garrafa, essa máscara mais específica e o laser ali, que é aquela pistola branquinha, que são mais para questão de intervenção vocal, de até aprimoramento, de repente, algum show, alguma palestra, algum comunicador, algum profissional da voz que chama a gente para fazer essa preparação vocal. Tá. Então são equipamentos mais nichados para o profissional. Já esses 2 modelinhos menores são os inaladores que o doutor comentou, que é maravilhoso. Isso você estando ou não sob uma demanda vocal, justamente por causa do nosso ar poluído e etc. Por quê que é importante esse inalador? Quando a gente ingere uma porção, uma quantidade de água,
na hora da gente engolir, justamente o que já foi falado aqui, via aérea é tampada por uma estruturazinha que chama epiglote, para a gente conseguir engolir. Então, essa água que a gente ingeriu agora, até ela ser usada e recrutada para a nossa prega vocal, vai demorar umas 2 horas, fisiologicamente falando. Então, qual que é a diferença, o pulo no gato desse inalador? Ele é exatamente no mesmo momento, porque essa estruturazinha que faz esse controle está completamente aberta e essa hidratação está indo direto para a prega vocal. Então, a gente reduz essas 2 horas para exatamente no mesmo segundo. Nossa, a hidratação indo interessante. para essas estruturas que precisam mobilizar e vibrar, assim como o exemplo que o doutor deu também. Então, dentre alguns equipamentos e outros, que não darei para trazer todos, um que é muito legal da nossa audiência pensar em investir é no nebulizador ou inalador, que é esse carinha aí. A gente tem aqueles mais antigos de tomada também, são maravilhosos, fazem o mesmo efeito. Esse tem a facilidade de eu estar me deslocando e fazendo, hidratando todas as estruturas. A sua voz. Exatamente, que são muito importantes para elas estarem em bom funcionamento e hidratadas. Olha só, gente, a gente está aqui aprendendo a importância de hidratar as nossas cordas, pregas vocais. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Estou curiosa. Resultado na tela. Então vamos lá. Cuidados... Opa, outra tela. Qual desses hábitos você tem e não sabia? Essa foi a pergunta que a gente colocou, que podem colocar em risco a sua voz. 45% alternativa mais votada, beber pouca água durante o dia. 32% tomar café em excesso, 20% ficar longos períodos em jejum e 3% só comer chocolate antes de usar a voz. Queria as considerações de vocês, porque obviamente essa nossa enquete mede o pensamento, o comportamento da nossa audiência no Instagram. Água, a gente viu que eles estão certíssimos da importância que tem. Mas e o chocolate, por exemplo, quando a gente vai utilizar a voz? Também não tem tanta importância ou tem importância? Também tem. A gente tem o pensamento clássico da água e é importantíssimo porque eu tenho visto, justamente foi o que eu disse para você lá no início, dessa luta constante com os maus hábitos. Um cantor, ele já tem o hábito de cantar, já tem uma demanda, só que ele não sabe os momentos certos de tomar água, por exemplo. Isso não só cantor, mas qualquer pessoa. O importante é a gente dividir pequenas porções durante o dia. Porque justamente isso que eu falei de 2 horas é a demora que leva para a água ser processada e distribuída. Então, muitas pessoas têm a mania do quê? Na hora da atividade vocal, então na hora que começou o programa eu vou tomar água. Isso é um alívio articulatório, é só aqui na boca. A prega vocal não recebeu ainda essa hidratação. Então, um erro muito comum, parece que não, parece que é óbvio a questão da água, mas a gente fracionar durante o dia garante que a qualquer momento que eu for usar a minha voz, ela vai estar hidratada e pronta para esse desempenho. Vou trazer um alerta sobre a água. O estômago, ele tem um volume. E ele é um músculo, então ele pode adaptar esse volume. Só que acima de 500 ml, o músculo começa a ficar distendido, querendo contrair. Então Ou tem seja, que tomar cuidado com a quantidade. A pessoa ansiosa, peraí, vou tomar água, e toma uma garrafinha de 500 ml. Não é o caminho. Ela está pronta para ter um refluxo. Um refluxo. Aí vem a inteligência da deglutição da água. O exercício da deglutição completa, né, empurrando a língua contra os dentes e sentir também que o líquido fique 3 segundos dentro da boca. Olha só, porque a água não vai só para o estômago. Se você segurar a água 3, 4, 5 segundos na boca, quem sabe você engole só metade dela. Porque parte é absorvida no palato. O palato ele é poroso. Então, e ali hidrata o crânio. Importantíssimo, gente. Existe forma até para beber água. Olha que interessante o nosso programa. Queria demais agradecer a participação de vocês aqui. Para quem gostou aqui dos nossos doutores, vou aproveitar para deixar aqui os contatos. Dr. Luiz Cantoni, otorrinolaringologista. O Instagram dele já está aparecendo aqui. O Dr. Matheus Pereira, fonoaudiólogo, também deixa à sua disposição os contatos, WhatsApp e Instagram. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.